Ela queria ser vista, ela queria ser reconhecida, ela queria ser uma influenciadora digital reconhecida no Brasil, ela queria ser atriz. Mas infelizmente o sonho dela foi destruído pela mão de um ser chamado Marcelo. Antes de irmos para o crime em si, vamos dar voz à Raíssa. Vamos falar quem era a Raíssa. A Raíssa era uma jovem de 23 anos que sonhava em ser reconhecida nacionalmente, que sonhava em ser vista. Ela queria ser vista. Foi isso que a irmã dela falou, que ela queria ser vista, ela queria ser conhecida nas redes sociais, ela queria ser atriz e ela estava trabalhando para que o sonho dela virasse realidade. Infelizmente, ela conseguiu ser reconhecida nacionalmente, mas infelizmente dessa forma, né? Com o assassinato dela. Mas vamos dar voz à Raíssa, né, gente? Antes de mais nada, eu estou um pouco cansada, porque eu acabei de chegar do trabalho, então estou meio assim. Mas vamos lá, vamos continuar. A Raíssa, ela era uma menina muito alegre, ela era muito fácil de fazer amizade. O advogado dela, num vídeo que eu vi no YouTube, o advogado dela disse, né, no canal do Beto Ribeiro, que eu pego muito essa referência lá também, em outros canais também, ele disse que ela era, possivelmente, ela poderia ser virgem ainda. Ela não tem histórico de ter tido namorados. Então, ela era virgem, né? Se for verdade o que ele falou, ela era virgem. O sonho dela era ser uma influenciadora digital e ser atriz. Ela estava lutando para isso. Ela morava em Curitiba há 3 anos e trabalhava como frentista, né? Trabalhava em posto de gasolina. Ela conheceu o dito cujo, o ser que tirou, que está sendo acusado de ter tirado a vida dela, ele é um réu confesso. Ela conheceu ele quando ela tinha 10 anos. Professor de Kung Fu, de lutas, e ela foi lá nesse projeto que ele oferecia, que era um projeto, e ela começou a estudar com ele. Quando ela conheceu ele, ela tinha 10 anos e ele tinha 28 anos, gente. Não se sabe ao certo desde quando, né? Porque ele falou que o motivo que levou ele a tirar a vida dela foi porque ela o rejeitou, né? Olha o motivo que fez ele fazer isso. Não se sabe quanto tempo que ele... Não se sabe quanto tempo que ele era apaixonado por ela. Pode ser anos. Ninguém sabe ao certo quanto tempo ele nutria essa paixão por ela, né? A Raíssa era muito ligada à família e muito fácil de fazer amizades. Palavras não só da família, que fala isso, que ela era muito fácil de fazer amizade, mas até do seu Marcelo, o nome dele, né? Que o cara que fez isso com ela, ele mesmo falou que ela tinha muito mais amigos do que ele e o filho dele junto, porque ela era muito fácil de fazer amizade. A pessoa ser uma influencer digital, ela precisa ser carismática, né? Ela precisa mostrar simpatia, e isso a Raíssa tinha de sobra. Cronograma do crime e como tudo começou. O então amigo da Raíssa, esse ser chamado Marcelo Alves, que é um réu confesso, no dia 30, numa sexta-feira, ele viu a Raíssa na rua e ela perguntou para ele: ei, e aquela proposta de emprego que você tinha me oferecido há 3 meses atrás? Há 3 meses atrás, ele tinha oferecido uma oferta de trabalho para ela em Sorocaba, em São Paulo, para ela tomar conta de algumas kitnet que ele tinha lá, né? E ela perguntou, e naquela época, ela falou para ele que não queria, que não estava querendo. Muito obrigada. Ele até ficou com raiva dela e bloqueou ele e bloqueou ela nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, em todas as redes sociais, no TikTok, ele bloqueou ela. Ok. Na sexta-feira, antes do crime, creio que dia 30 de maio, ele viu ela na rua e ela perguntou: ei, amigo, e aquela proposta de emprego, como é que tá?
tá de pé ainda? Se tiver de pé, eu tô interessada. Aí ele falou assim, ah, tá de pé sim. Ela falou assim, então pega meu número aí. Ele entrou no Instagram dela e adicionou ela de novo. Tudo bem. Lá pelo Instagram foi que ela pegou e falou com ele. E aí, aquela proposta tá de pé? E ele falou, sim, tá de pé. Está interessada? Aí ela falou assim, sim, eu estou interessada. Então ela falou assim, vamos amanhã mesmo, no sábado? Isso, palavra dele, né? Foi ele confessando. Eu vi, né, o depoimento dele confessando. Eu vi outros depoimentos também. Aí ela falou assim, eu vi, né, gente, pelo vídeo, né, no online não tem como, estar aí no Brasil. Então vamos amanhã, ela falou assim, né, que amanhã seria no sábado. Aí ele pegou e falou assim, não, vamos amanhã não, vamos na segunda-feira. Aí ela pegou e falou assim, então tá bom, na segunda-feira a gente vai então, que amanhã eu vou fazer um evento e na segunda-feira então a gente vai então, porque ela tava muito querendo ir, né. Talvez ela tinha saído desse local de frentista que ela trabalhava, nesse posto de gasolina, né? E arrumou as coisas dela, gente. Ela arrumou tudo, embalou tudo e colocou desse carro que ele alugou, que ele pegou emprestado, não sei, esse carro. E ela entrou no carro e foi. No meio do caminho, diz o Marcelo, ela pegou e falou assim, eu tô com fome. Ele falou assim, então vamos comer ali, vamos comer ali no restaurante da Baiana. Aí eles comeram no tal do restaurante da Baiana. E depois ele falou assim, vamos dar uma passadinha em casa. Vamos lá em casa. Ela até estranhou, assim, como assim na sua... Aí ele pegou e confessou para ela, olha, não tem trabalho nenhum, na verdade, eu sou apaixonado por você. E ela começou a xingar ele, né? Falar um monte de palavras para ele. Falar que ele era gordo, feio e que não tinha proposta de trabalho nenhum. E começou a xingar ele. Pausa aí, gente. Como uma pessoa vai começar a xingar a outra de uma hora para outra, né? Como assim? Ah, vem cá, eu na verdade não tenho trabalho nenhum, na verdade eu sou apaixonado por você. Ah, seu feio, safado. Ah, isso não parece ser desse tipo de pessoa. Ah, seu feio, safado, sou mentiroso, você é um gordo, eu não gosto de você, não quero você. Como assim? Não existe isso, né? Então, tudo bem, mas ele falou que isso aconteceu. Isso aconteceu, tudo bem, né? Então, ela pegou e começou a falar isso no calor do momento. Ele pegou em foca-gato, né? Aquelas tirinhas brancas que se você pegar do lado da posta e você puxa, sabe? E fica bem apertado. E colocou na cabeça dela, né? E deixou ela lá, morrendo, com aquele enfoca-gato na cabeça dela. E saiu de cena e foi pro quarto. Depois de 10 minutos ele voltou. Ele constatou que ela não estava mais viva. Aí foi que bateu o arrependimento, ele pegou, tentou até tirar o negócio para ver se ela estava viva ainda, mas como não estava viva, aí tirou, bateu o arrependimento, mas já era tarde demais, aí ele pegou, fez o resto. O que ele fez? Ele tirou o enfoca-gato, né, e colocou um plástico azul. Num depoimento que eu tô vendo, até na delegada também, por alguns vídeos no YouTube que eu vi, que não tem marca de enfoca-gato, né? Quando viram o corpo dela, não tem marca de enfoca-gato, que na verdade foi asfixia, foi estrangulamento, né? Isso ainda não está comprovado, foi isso que falaram, mas o que a perícia vai dizer, se foi isso ou não, e se houve outro tipo de crime também, né, como sexual. Mas até o momento ele falou que não houve nenhum tipo de crime. Mas eu vou deixar bem no final aqui desse vídeo, eu não sei se desse vídeo ou de outro vídeo, um trecho dele falando que ele olhou ela com todos os olhos. O que isso quer dizer? Pode não ter tido penetração, pode não ter tido o abuso sexual em si, mas o que ele quis dizer que ele viu ela com todos os olhos? O que podemos aprender com o caso da Raíssa, a jovem Miss que foi brutalmente assassinada pelo um ser chamado Marcelo
apenas porque falou não. Não, eu não quero. Não, eu não gosto de você. Infelizmente, a rejeição que ele sentiu tirou a vida da jovem de 23 anos, que tem idade para ser a filha dele. Eu tenho uma filha que é 18 anos, mais jovem que eu. Eu tive ela com 18 anos. Algumas das principais reflexões que podemos aprender com o caso da Raíssa. Reflexão número 1. Não podemos confiar em todo mundo. Nem todos os amigos são confiáveis. A Raíssa, ela confiou em quem ela conhecia desde criança. E, infelizmente, esse ser que tinha 18 anos mais velho que ela, ele tirou a vida da jovem de 23 anos que tinha muitos sonhos pela frente. A verdade, o perigo mora na porta ao lado. Não confie em todo mundo e nem todos os amigos são amigos de verdade. Por experiência própria, gente, eu já confiei em alguém que eu pensei que era muito meu amigo, mas no final da conta me traiu e fez algo comigo que eu não consigo esquecer, que dói em mim até hoje, por isso que eu me fecho para novas amizades. É muito difícil eu me abrir para novas amizades hoje em dia. 2. Rejeição não é justificativa para matar. Gente, parece ter piada, né? Mas é verdade. Rejeição não é justificativa para a violência. Rejeição não é justificativa para você ir lá e querer fazer mal pela pessoa só porque a pessoa te rejeitou. Olha só. Antes de ele cometer o crime, há 3 meses atrás, ele perguntou para ela: eu tenho uma oportunidade de emprego em São Paulo, você gostaria desse emprego? E ela falou: não, obrigada. O que ele fez? Ele bloqueou ela em tudo. A Raíssa, ela poderia ter pensado: o que eu fiz pra esse cara? Por que ele me bloqueou? E então, achar esse cara meio estranho, então sair assim, né? Deixar ele de lado lá. Isso provavelmente pode ter sido um crime premeditado, gente. Porque ele pegou ela, ele buscou ela na casa das amigas dela, que ela morava com as amigas dela. Ela pegou tudo. E pra onde é que ele ia com ela? Dependendo do que ela iria falar para ele, seria a sentença de vida dela. E ela pegou, rejeitou. Ela falou: não, eu não quero, não gosto de você. E aí ele a matou. Ela disse não. Isso é um retrato mais brutal de violência, de crime. E mães, precisamos ensinar os nossos filhos homens a aceitar o não de uma mulher. Não mime o seu filho para que ele cresça e se torne um Marcelo da vida. Não mime o seu filho ao ponto de que ele cresça pensando que ele só tem que receber o sim de uma mulher, não o não. Então precisamos ensinar os nossos filhos, aos homens na sociedade em geral, que o não é uma palavra definitiva, que o não é uma palavra inteira. Não, eu não quero, não, eu não aceito e pronto. 3. Precisamos falar mais de feminicídio, porque o feminicídio, infelizmente, se tornou popular. Precisamos defender essas mulheres que a voz delas foram calada e por isso que eu abri esse espaço aqui para falar dessas mulheres que, infelizmente, foram silenciadas, para dizer para elas que eu ouço a sua dor, eu vi a sua dor, eu tenho empatia por você e por isso eu estou dando voz ao seu caso. Vamos dar voz a essas mulheres. A Raíssa, ela era filha, ela era amiga, ela era sonhadora, ela sonhava em ter um futuro melhor, ela sonhava em dar um futuro melhor para a família dela, era uma pessoa muito querida e por causa de um ser que não aceita um não, ceifou a vida dessa garota dessa forma brutal e ainda debochando, né? Porque, na verdade, ele se entregou porque diz ele que estava recebendo ameaça da família da Raíssa. Por isso que ele se entregou. Porque no final desse vídeo eu vou mostrar um áudio para você do que ele falou. A justiça precisa ser firme e a sociedade precisa agir. Precisamos de mais leis, leis mais severas, leis mais brutas e que esses homens, se eles tirarem 30, 40 anos de cadeia, que eles fiquem os 30, 40 anos de cadeia, que eles não saiam antes, porque precisamos ter uma
punição mais severa para esses seres, para que eles parem com isso, para que diminua essa estatística, né? Porque hoje em dia tá a cada 1 hora 6 feminicídios é cometido no Brasil, gente. Que isso, Brasil? Tá louco? O autor é réu, confesso, mas quanta Raíssa não existe ainda aí afora? Quantas mulheres não foram caladas? Quantas mulheres não conseguiram receber a justiça? Quantas mulheres têm autores que estão foragidos? Quantas mulheres não foram ceifadas sem ter uma resposta da sociedade, sem ter uma justiça decente? Quantas mulheres? Toda vez que silenciarmos uma mulher, deixamos outra em risco. Então, precisamos mais falar sobre esses casos de feminicídio. Por isso que eu tenho aqui, eu dou esse espaço aqui 1 vez por semana. Eu falo sobre casos para que possamos falar mais e mais desses casos, para que essas mulheres saibam que elas estão sendo ouvidas de uma forma ou de outras, elas não foram caladas, elas continuam sendo ouvidas e vamos fazer justiça por elas. Precisamos ouvir as mulheres e proteger umas às outras e ver os sinais, gente. Vejam sinais, acredite na intuição de vocês e saiam de cena no primeiro risco de perigo que você possa imaginar que pode estar acontecendo com você. Vaza, sai de ré, Satanás. Porque eu acredito que a Raíssa entrou no carro confiando no Senhor e eu disse ao Senhor que eu ia confiar e em dar um voto de confiança também. A Raíssa, a gente já andava por tudo que é canto aqui. Então, pois é, eu entendo. Eu tinha uma revenda de gás, ela ficava lá de manhã e ia trabalhar de tarde. Nunca tive intenção, nem tenho intenção, nunca tive de fazer mal nenhum a Raíssa. Mas você já fez mal a ela? Não tenho intenção, nunca fiz foi mal nenhum a Raíssa. Já olhou com ela com outros olhos? Todos os olhos. Com todos os olhos? Amigo. Eu não sei se isso pode tranquilizar mais os familiares, não sei. Mas de segunda e terça em diante ele já esclarece algumas coisas, não sei se é isso que eu posso dizer. Se ela já estiver morta, nem sei se consola, né?